Santo Inácio, uma figura notável que deixou uma marca indelével na história da Igreja, desempenhou um papel crucial como bispo de Antioquia da Síria, entre os anos 68 e 100, ou talvez 107, de acordo com algumas fontes. No entanto, o que torna sua história ainda mais notável é o fato de que ele não nasceu em um ambiente cristão. De fato, ele era descendente de uma família pagã e não romana. Foi somente em idade avançada que Inácio se converteu ao cristianismo, graças à pregação impactante de São João Evangelista, que havia passado por aquelas terras. Santo Inácio também desempenhou um papel vital na liderança da igreja em Antioquia, que era uma cidade de imensa importância, classificada como a terceira metrópole do mundo antigo, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria, no Egito. Além disso, é relevante mencionar que o próprio São Pedro foi o primeiro bispo dessa cidade, o que demonstra a notável sucessão apostólica que Inácio representou. A história de Santo Inácio se torna ainda mais emocionante quando conhecemos sua personalidade apaixonada, uma característica que se alinhava com a etimologia de seu nome, que significa afogoso. Sua dedicação à fé e sua ousadia ao proclamar a verdade são aspectos cruciais de sua vida. Além disso, sua determinação e fé inabalável também o levaram a enfrentar perseguições. Ele foi detido pelas autoridades, posteriormente, transportado para Roma, onde enfrentou um destino terrível no Coliseu. Lá, Santo Inácio se tornou um mártir, enfrentando leões ferozes como um testemunho vívido de sua devoção à causa cristã. A vida de Santo Inácio é um exemplo inspirador de dedicação à fé, coragem diante da adversidade e a importância de preservar a autoridade da Igreja. Sua contribuição para o desenvolvimento da teologia cristã e a manutenção da tradição apostólica permanecem como um legado precioso para todos os que buscam compreender a riqueza da história da Igreja Católica. A cidade de Antioquia, situada às margens do rio Orontes e capital da província romana da Síria, é um local de destaque na história do cristianismo, repleta de eventos significativos. Foi nessa cidade histórica que São Paulo de Tarso proferiu seu primeiro sermão cristão, um acontecimento que marcou o início da expansão do cristianismo. Esse sermão, realizado em uma sinagoga local, testemunhou a transformação de Paulo, que anteriormente perseguia os seguidores de Jesus, em um fervoroso apóstolo. Antioquia também é notável por ser o lugar onde os seguidores de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos, um termo que definiu uma identidade religiosa e que permanece em uso até hoje. A história de Santo Inácio, o terceiro bispo de Antioquia, é inseparável desse contexto rico. Sua jornada espiritual o levou por um caminho único. Nascido em uma família não cristã e não romana, Inácio converteu-se ao cristianismo em idade avançada, graças à poderosa pregação de São João Evangelista, que havia passado por essas terras. Essa conversão tardia revela a profundidade de sua transformação espiritual e seu compromisso com a fé. Santo Inácio desempenhou um papel fundamental na liderança da Igreja em Antioquia, uma cidade classificada como a terceira maior metrópole do mundo antigo, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria, no Egito. Notavelmente, Antioquia também foi o local onde São Pedro, o apóstolo, exerceu sua função como primeiro bispo. Essa sucessão apostólica em Antioquia é um elemento crucial da história cristã. No entanto, a coragem e a devoção de Santo Inácio o levaram a enfrentar perseguições. Por ordem do imperador Trajano, que governou de 98 a 117 d.C., ele foi preso e condenado a uma morte terrível no Coliseu de Roma, onde seria lançado aos leões. As autoridades romanas pretendiam fazer dele um exemplo para desencorajar o cristianismo, mas Inácio aproveitou essa situação para ensinar e fortalecer os conceitos cristãos entre seus companheiros de fé. Enquanto seguia para Roma, Santo Inácio escreveu 6 cartas para as igrejas da região e uma para seu colega bispo, Policarpo. Essas cartas, cheias de instruções e ânimo, são um testemunho da profundidade de sua fé e de sua dedicação à causa cristã. Durante sua jornada rumo ao martírio, Inácio proferiu a famosa expressão, trigo de Cristo, moído nos dentes das feras. Essas palavras refletem sua prontidão em enfrentar o sacrifício pela fé.
Além disso, surgiu a tradição de que Santo Inácio foi uma das crianças abençoadas por Jesus Cristo, o que adiciona um toque comovente à sua conexão com a fé e a história cristã. O legado de Santo Inácio é um exemplo inspirador de coragem, devoção e firmeza na fé, que continua a iluminar o caminho dos cristãos em todo o mundo e a enriquecer a história da Igreja. Santo Inácio deixou um legado duradouro por meio de suas escritas, notadamente as 7 cartas conhecidas como as Epístolas de Inácio. Essas epístolas oferecem vislumbres preciosos de sua teologia, devoção e instruções para as comunidades cristãs da época. Elas foram preservadas no Codex Hierosolimitanois, fornecendo uma janela para a mente e o coração desse notável líder da Igreja primitiva. Cada uma das epístolas tinha um público específico e oferecia orientações apropriadas para as necessidades das comunidades a quem eram dirigidas. Epístola a Policarpo de Esmirna, dirigida a seu colega bispo Policarpo. Essa carta expressa o respeito e a camaradagem entre líderes da Igreja primitiva. Epístola aos Efésios. Essa carta foi destinada à comunidade cristã em Éfeso, oferecendo instruções e ensinamentos que eram relevantes para eles. Epístola aos Esmirniotas. Inácio dirigiu-se aos cristãos em Esmirna, oferecendo palavras de encorajamento e orientação. Epístola aos Filadelfos. Essa epístola foi enviada à comunidade de Filadélfia, com ensinamentos específicos sobre a unidade da fé. Epístola aos Magnésios. Inácio escreveu essa carta aos cristãos em Magnésia, enfatizando a importância da unidade e da autoridade eclesiástica. Epístola aos Romanos. Essa é uma das cartas mais notáveis de Inácio, escrita aos cristãos em Roma antes de sua execução, expressando seu desejo de ser martirizado e encorajando a Igreja romana. Epístola aos Trálios, dirigida à comunidade cristã em Trália. Essa carta abordou questões de liderança e unidade na Igreja. Além das epístolas de Inácio, também existem as chamadas Epístolas de Pseudo-Inácio, que são atribuídas erroneamente a Inácio e não fazem parte de seu legado autêntico. Elas incluem várias cartas, como a Epístola aos Tarsos, a Epístola aos Antióquios e outras, que embora não tenham sido escritas por Santo Inácio, também oferecem insights interessantes sobre o desenvolvimento do pensamento cristão e as preocupações das comunidades cristãs no período. As epístolas de Inácio e as cartas atribuídas erroneamente são valiosos registros históricos que lançam luz sobre a teologia, a organização eclesiástica e os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades cristãs. Elas representam uma parte fundamental da tradição cristã primitiva e do legado de Santo Inácio. Essas epístolas desempenham um papel crucial na compreensão da teologia e do pensamento cristão primitivo. Elas oferecem insights sobre a organização da Igreja, as preocupações doutrinárias e as questões práticas enfrentadas pelas comunidades cristãs do período. Cada carta aborda questões específicas e reflete a personalidade e o zelo de Santo Inácio por sua fé. As epístolas de Inácio revelam a ênfase que ele colocava na unidade da Igreja e na importância da autoridade episcopal. Ele defendia a ideia de que os bispos eram guardiões da ortodoxia e da unidade da fé, e suas cartas frequentemente abordam questões relacionadas à hierarquia da Igreja e à obediência aos líderes eclesiásticos. Além disso, as epístolas de Inácio são valiosas porque oferecem um vislumbre das preocupações e desafios enfrentados pela Igreja primitiva. Elas abordam questões como a relação entre judeus e gentios convertidos ao cristianismo, a natureza de Cristo, a importância da Eucaristia e a resistência às heresias emergentes. Em contraste, as chamadas Epístolas de Pseudo-Inácio não foram escritas pelo próprio Inácio, mas foram atribuídas erroneamente a ele em um período posterior. Embora não façam parte de seu legado autêntico, essas cartas também oferecem uma visão interessante das preocupações e debates teológicos em andamento nas comunidades cristãs posteriores. O conjunto das epístolas de Inácio e as cartas atribuídas erroneamente são uma parte importante da literatura cristã primitiva e continuam a ser estudadas e apreciadas pelos estudiosos e fiéis, fornecendo uma janela fascinante para a vida e o pensamento das primeiras comunidades cristãs e a influência duradoura de Santo Inácio na história da Igreja. Santo Inácio.
por meio de suas epístolas, enfatiza de maneira contundente a importância de preservar a unidade da Igreja de Cristo como um princípio fundamental da fé cristã. Em suas palavras, ele destaca a necessidade de harmonia e concórdia, que são fundamentais para manter a integridade da comunidade cristã. Ele descreve vividamente a importância de estar em sintonia com o bispo, que é o líder espiritual da igreja local. Inácio compara essa sintonia com as cordas de uma harpa, que, quando afinadas corretamente, produzem uma bela música. Ele enfatiza que a unidade e a harmonia na igreja são essenciais para formar um acanto a Jesus Cristo e que a concórdia permitirá que os membros da igreja tomem o dom de Deus e se unam na adoração ao Pai por meio de Jesus Cristo. O bispo, para Inácio, desempenha um papel central na preservação da unidade da igreja, e ele encoraja os fiéis a seguir a liderança do bispo para manter essa coesão. Ele argumenta que, se a oração de duas pessoas juntas já possui uma força notável, a oração do bispo e de toda a igreja é ainda mais poderosa. Inácio adverte que aqueles que não participam da reunião e não se submetem à liderança do bispo agem com orgulho e, ao fazê-lo, estão resistindo a Deus. A caridade, segundo Inácio, está intrinsecamente ligada à unidade da igreja, e ele considera orgulhoso aquele que não preserva essa unidade junto com o bispo. Portanto, ele destaca que a obediência ao bispo e a manutenção da união da igreja são expressões concretas de submissão a Deus. As palavras de Santo Inácio refletem a ênfase na autoridade episcopal e na unidade da igreja como elementos essenciais da fé cristã naquela época. Sua orientação continua a ressoar na teologia e na prática da igreja, lembrando a importância da harmonia, caridade e submissão à liderança eclesiástica para manter a fé cristã sólida e unida. A evolução do termo usado para descrever os seguidores de Jesus, de nazarenos a cristãos, é um marco significativo na história do cristianismo. Inicialmente, os discípulos de Jesus eram conhecidos como nazarenos, visto como uma seita dentro do judaísmo, que reconhecia Jesus como o Messias prometido. No entanto, à medida que a fé cristã se desenvolvia e se expandia, a identidade dos seguidores de Jesus se transformava. Conforme destacado nas epístolas de Santo Inácio, os discípulos de Jesus passaram a ser conhecidos como cristãos, como registrado nos Atos dos Apóstolos. Essa mudança de nomenclatura é significativa, pois não apenas reconhece Jesus como o Messias prometido, mas também destaca a universalidade da obra de salvação em Cristo. Os cristãos não eram mais uma seita do judaísmo, mas seguidores do Messias cuja mensagem e salvação eram destinadas a toda a humanidade. Esse desenvolvimento teológico e identitário também está ligado à origem do termo acatólicos, que se refere à universalidade da Igreja de Cristo. Santo Inácio, por meio de suas epístolas, ressalta a importância da unidade da Igreja e da obediência aos bispos como guardiões da fé. Ele enfatiza que a Eucaristia deve ser celebrada sob a presidência do bispo ou de um delegado seu, e que a comunidade cristã se reúne onde está o bispo, afirmando: onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Além disso, Santo Inácio reconhece o primado da sé de Roma, afirmando que a Roma preside a Igreja na caridade. Essa declaração destaca a importância da liderança da Igreja em Roma como um ponto de referência e autoridade na fé cristã primitiva. Em resumo, as palavras de Santo Inácio ilustram a evolução da identidade dos seguidores de Jesus, que passaram de nazarenos a cristãos e, por fim, a compreensão da Igreja Católica como a Igreja Universal, com Roma desempenhando um papel central nessa comunhão. Esses conceitos desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento e na disseminação do cristianismo primitivo. Santo Inácio, através de suas epístolas, demonstra um profundo entendimento das questões teológicas da época, revelando sua compreensão da natureza divina de Cristo e sua relação com Deus. Ele descreve Cristo como a processão intelectiva de Deus, uma afirmação que foi mais tarde abordada e elaborada pela filosofia, notavelmente por São Tomás de Aquino. A declaração de Inácio de que a Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai reflete sua compreensão da relação intrínseca entre o Pai e o Filho na Trindade.
Essa visão teológica não apenas antecipa discussões posteriores sobre a natureza de Cristo, mas também contribui para o desenvolvimento do dogma. É notável que as comunidades cristãs do século I já possuíssem um conhecimento profundo sobre a natureza divina de Cristo. Inácio enfatiza que Cristo é gerado e não criado, reconhecendo-o como o Filho unigênito de Deus. Essas afirmações ajudaram a solidificar as bases teológicas que seriam debatidas e refinadas nos primeiros concílios ecumênicos. No primeiro concílio de Nicéia, em 325, essas pedras fundamentais fornecidas por Inácio contribuíram para a formulação do Credo Niceno, que declarou a divindade de Cristo como agerado, não criado, um ponto central da ortodoxia cristã. Além disso, Inácio também reconhecia a autoridade da Igreja de Roma. Ele acreditava que os apóstolos Pedro e Paulo haviam pregado na cidade de Roma, o que conferia àquela igreja uma posição de destaque. Esse reconhecimento da autoridade de Roma sobre as demais igrejas se alinha com o primado posteriormente atribuído à sé de Roma na Igreja Católica, um conceito conhecido como primado papal. Em resumo, as epístolas de Santo Inácio oferecem uma visão impressionante das complexas questões teológicas e eclesiásticas que permeavam as comunidades cristãs do século I. Suas contribuições influenciaram significativamente o desenvolvimento da doutrina cristã e ajudaram a moldar o entendimento da fé cristã que conhecemos hoje. As palavras de Santo Inácio continuam a fornecer orientação profunda sobre a fé e a vida cristã, destacando a importância da adesão aos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos. Ele enfatiza a necessidade de manter-se firmes na fé e no amor, em alinhamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enfatizando a unidade e a coesão espiritual. Santo Inácio ressalta a autoridade do bispo e a comunhão com os presbíteros e diáconos, destacando a importância da liderança eclesiástica na orientação espiritual da comunidade. Ele exorta os cristãos a serem submissos ao bispo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que se submeteu ao Pai, e dos apóstolos, que se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Essas palavras enfatizam a necessidade de unidade não apenas no nível espiritual, mas também no nível físico, destacando que a Igreja é um corpo unido em Cristo. Inácio exorta os cristãos a manterem essa união tanto em suas ações quanto em seu espírito, enfatizando a importância de viver de acordo com os princípios da fé cristã. Em última análise, as palavras de Santo Inácio nos lembram da importância da obediência à liderança da Igreja e da manutenção da unidade espiritual e física entre os cristãos. Elas servem como um lembrete atemporal da centralidade da fé, do amor e da comunhão na vida da Igreja. Santo Inácio, em suas epístolas, não apenas enfatiza a divindade de Cristo, como mencionado anteriormente, mas também reconhece e afirma a virgindade de Maria e sua descendência da linhagem real de Davi. Essas afirmações refletem importantes aspectos da teologia cristã e a compreensão da natureza única de Jesus Cristo. Inácio faz referência à virgindade de Maria, destacando que esse mistério estava oculto ao príncipe desse mundo. A virgindade de Maria e seu parto, juntamente com a morte de Jesus, são descritos como há 3 mistérios de clamor a que ocorreram no silêncio de Deus. Essa declaração ressalta a singularidade e a transcendência desses eventos na história da redenção e da salvação. Ele também destaca a natureza única da concepção de Jesus, afirmando que Jesus, o ungido, foi concebido de Maria segundo a economia divina e que ele nasceu da estirpe de Davi, mas também do Espírito Santo. Essa afirmação reforça a dualidade da natureza de Jesus como totalmente humano e divino, um conceito central na teologia cristã. A crença na virgindade de Maria e na descendência de Davi de Jesus Cristo são elementos fundamentais da fé cristã e têm sido tradicionalmente transmitidos através dos séculos. As palavras de Santo Inácio ecoam o entendimento teológico da Igreja primitiva sobre a pessoa de Cristo e sua importância na história da salvação. Santo Inácio enfrentou uma questão teológica crucial em suas epístolas, que era a ameaça do docetismo. Essa corrente de pensamento negava a verdadeira humanidade de Jesus Cristo, rejeitando a afirmação de que o Verbo se fez carne.
O docetismo sustentava que Jesus Cristo não assumiu uma natureza humana real, mas apenas aparentava ser humano. Isso tinha implicações sérias, particularmente em relação à Eucaristia, um dos sacramentos centrais da fé cristã. O docetismo levou alguns a duvidar da realidade da presença de Cristo na Eucaristia, negando que o pão e o vinho consagrados realmente se tornassem o corpo e o sangue de Cristo. Santo Inácio, em suas epístolas, confrontou essa heresia, enfatizando a importância da Eucaristia como a verdadeira carne de Cristo. Ele exorta os cristãos a se afastarem do docetismo e a reconhecerem a Eucaristia como o corpo de Cristo, que sofreu pelos pecados da humanidade e foi ressuscitado pelo Pai em sua bondade. Inácio adverte que aqueles que negam esse dom de Deus enfrentarão a morte espiritual, destacando a seriedade dessa heresia. Inácio enfatiza que, em vez de negar a realidade da Eucaristia, aqueles que seguem a caridade e aceitam a verdade da presença de Cristo na Eucaristia têm a esperança de ressurreição. Ele enfatiza a importância de praticar a caridade e abraçar a fé, reconhecendo o mistério e a realidade da Eucaristia como um ato de obediência e adoração a Cristo. As palavras de Santo Inácio destacam a importância da doutrina cristã correta e a defesa da fé contra doutrinas heréticas que ameaçam a compreensão central da encarnação e da Eucaristia na fé cristã. Essa questão teológica desempenhou um papel significativo na teologia cristã primitiva e no desenvolvimento da doutrina da Eucaristia. A abordagem de Santo Inácio à questão da Eucaristia em suas epístolas é profundamente significativa e esclarecedora. Ele enfatiza a importância de celebrar a Eucaristia de forma comum e unificada, destacando que há apenas um corpo de Nosso Senhor, um cálice de união com seu sangue e um altar de sacrifício. Isso reflete a crença na presença real de Cristo na Eucaristia, onde o pão e o vinho consagrados se tornam verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Santo Inácio destaca que, para manter a unidade na fé e prática, é fundamental que os cristãos celebrem a Eucaristia de maneira coesa e unificada. Isso garante que seu comportamento esteja em conformidade com a vontade de Deus. A ênfase na Eucaristia comum ressalta a importância da comunhão e da unidade entre os fiéis na celebração desse sacramento central da fé cristã. A ameaça do docetismo e outras doutrinas heréticas que negavam a realidade da presença de Cristo na Eucaristia motivou a defesa vigorosa da fé na presença real. As palavras de Inácio e de outras comunidades cristãs da época foram testemunhos preciosos dessa fé, destacando a importância da Eucaristia como um ato de adoração e comunhão com Cristo. A compreensão da presença real de Cristo na Eucaristia desempenhou um papel crucial na teologia e prática da Igreja primitiva e continuou a ser uma doutrina central na Igreja Católica e em muitas tradições cristãs ao longo da história. As palavras de Santo Inácio ajudaram a solidificar e transmitir essa crença essencial na presença de Cristo na Eucaristia. Santo Inácio também abordou a questão da observância do sábado pelos cristãos em suas epístolas, destacando a mudança na prática religiosa dos herdeiros da nova aliança. Ele ressalta que aqueles que viveram na antiga ordem de coisas agora têm uma nova esperança e não mais observam o sábado, mas sim o dia do Senhor, a domingo. Essa transição da observância do sábado para o domingo reflete a prática cristã primitiva de reunir-se no primeiro dia da semana, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O dia do Senhor passou a ser um dia de celebração da ressurreição e da nova vida em Cristo. Santo Inácio enfatiza que a fé dos cristãos se baseia nesse mistério da ressurreição, e é por meio desse mistério que eles receberam a fé e perseveram como discípulos de Jesus Cristo. Ele reconhece que houve algumas contestações sobre essa mudança na observância do sábado, mas afirma a importância desse novo padrão de reunião em honra à ressurreição de Cristo. A prática de reunir-se no domingo como dia de adoração e celebração da ressurreição de Cristo tornou-se uma tradição central na fé cristã primitiva e continua a ser observada pela maioria das denominações cristãs. As palavras de Santo Inácio destacam a importância desse dia e sua significância na vida dos cristãos como um lembrete contínuo da vitória de Cristo sobre a morte e a esperança da ressurreição. Santo Inácio de Antioquia foi um importante líder e teólogo cristão do início do século II,
que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da teologia e da prática cristã primitiva. Suas epístolas, escritas durante sua viagem a Roma, fornecem uma visão valiosa de várias questões teológicas, eclesiásticas e práticas enfrentadas pelas comunidades cristãs da época. Inácio era um descendente de uma família pagã que se converteu ao cristianismo em idade avançada, graças à pregação de São João Evangelista, um discípulo direto de Jesus. Ele se tornou o terceiro bispo de Antioquia, uma das cidades mais importantes do mundo antigo e uma das primeiras a receber o título de a Igreja Católica, refletindo a universalidade da fé cristã. Além de enfatizar a unidade da Igreja e a importância da obediência aos bispos, Inácio abordou questões teológicas significativas. Ele afirmou a divindade de Cristo, reconhecendo-o como o pensamento do Pai, uma ideia que seria posteriormente desenvolvida por teólogos como São Tomás de Aquino. Inácio também reconheceu a virgindade de Maria e a descendência de Cristo de Davi, contribuindo para o desenvolvimento do dogma da Igreja. Inácio enfrentou a ameaça do docetismo, uma heresia que negava a verdadeira humanidade de Cristo e, consequentemente, a presença real de Cristo na Eucaristia. Suas palavras e as de outras comunidades cristãs da época foram testemunhos valiosos da fé na presença real. Ele também enfatizou a transição da observância do sábado para o domingo, o dia do Senhor, como um dia de celebração da ressurreição de Cristo. Essa prática reflete a crença cristã na nova esperança que a ressurreição de Cristo trouxe e se tornou uma tradição fundamental na fé cristã. Em resumo, Santo Inácio de Antioquia desempenhou um papel vital na preservação e desenvolvimento da fé cristã primitiva. Suas epístolas fornecem uma visão profunda das questões teológicas e eclesiásticas da época, ajudando a moldar a compreensão da fé cristã. Sua vida e ensinamentos continuam a ser uma fonte de inspiração e reflexão para os cristãos ao longo da história.